Em 1983, a Volkswagen fez algo incomum. Aceitou oficialmente um nome que não havia criado. Durante décadas, o automóvel aparecia nos documentos da empresa como Volkswagen Sedan, mas nas ruas brasileiras quase ninguém precisava dessa apresentação. Era o Fusca. O apelido havia se espalhado tanto que a fabricante terminou fazendo o caminho inverso. Em vez de ensinar o público a chamar o carro pelo nome oficial, adotou o nome que o público já utilizava. A Volkswagen oficializou Fusca em 1983. Esse detalhe resume uma transformação muito maior. O carro havia sido concebido na Alemanha dos anos 30. Sua arquitetura nasceu dentro de um projeto político do regime nazista. Depois da guerra, foi recuperado pelos britânicos, virou produto de exportação e atravessou oceanos. Mas foi no Brasil que ganhou outra identidade. Chegou importado. Depois foi montado com peças estrangeiras. Em seguida passou a ser fabricado em São Bernardo do Campo, numa planta que se tornou a primeira fábrica da Volkswagen, construída fora da Alemanha. Entrou nas famílias, nas oficinas, nas estradas e até nas músicas. Mais de 3 milhões foram comercializados no país. Décadas depois do fim da produção, a própria Volkswagen ainda estimava aproximadamente 1.700.000 circulando pelo Brasil. Como um carro criado na Alemanha, acabou se tornando tão brasileiro que o país lhe deu até o nome pelo qual milhões ainda o conhecem. A resposta não começa com nostalgia. Começa com uma contradição. O Fusca que o Brasil adotaria como carro popular nasceu num projeto que, originalmente, nem sequer conseguiu colocar o automóvel nas mãos do povo alemão, para quem havia sido prometido. O projeto que daria origem ao Fusca começou em um contexto muito diferente daquele das ruas brasileiras. Na Alemanha dos anos 30, o regime nazista buscava utilizar a indústria e grandes obras como instrumentos políticos. Uma das promessas era produzir um automóvel acessível para famílias alemãs. Em junho de 1934, Ferdinand Porsche recebeu a missão de desenvolver aquele carro. Ele deveria transportar uma família, manter velocidade adequada às novas autobahns e ser barato o suficiente para representar a ideia de um carro do povo. Em 1937, foi criada a empresa que daria origem à Volkswagen. No ano seguinte, começou a construção da fábrica que acabaria associada à cidade de Wolfsburg. Mas a promessa de motorização popular não se concretizou como havia sido apresentada. A guerra alterou a finalidade da fábrica. A produção civil em massa não aconteceu. O complexo foi integrado à indústria de armamentos, produziu veículos e equipamentos militares e utilizou o trabalho forçado. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, apenas algumas centenas dos automóveis civis derivados do projeto original haviam sido produzidas. Em 1945, o futuro daquele automóvel era incerto. A Alemanha estava destruída. A fábrica havia sido danificada. O regime que criara o projeto havia desaparecido. O automóvel poderia ter se tornado apenas uma curiosidade da engenharia anterior à guerra. Mas Wolfsburg ficou na zona de ocupação britânica. E um oficial chamado Ivan Hurst percebeu que aquele complexo industrial e aquele pequeno automóvel poderiam ser úteis num país em que praticamente tudo precisava ser reconstruído. A decisão britânica mudou completamente o significado do carro. Em vez de símbolo de uma promessa política nunca cumprida, ele começaria a ser produzido como veículo civil num cenário de escassez. O Fusca que o Brasil conheceria ainda não existia. Nem o nome, nem a fábrica brasileira, nem a imagem afetiva. Mas a segunda vida do automóvel estava começando. E ela só foi possível porque os antigos inimigos da Alemanha
decidiram que aquela fábrica valia mais produzindo carros do que sendo desmontada. Em agosto de 1945, a administração britânica fez uma encomenda inicial de 20.000 automóveis. Poucos meses depois, em 27 de dezembro, começou a produção civil seriada do Volkswagen Tipo 1. O início foi difícil. Faltavam matérias-primas, combustível e até alimentação adequada para os trabalhadores. Durante 1946 e 47, a produção permaneceu perto de 1.000 carros por mês. Mas os britânicos fizeram algo além de manter máquinas funcionando. Organizaram controle de qualidade, serviço e uma rede de distribuidores. Em outubro de 1947, começaram as exportações. O pequeno carro passou a servir a outra Alemanha, a do pós-guerra. Sua mecânica simples, motor traseiro refrigerado a ar e carroceria reconhecível se encaixaram numa Europa que precisava reconstruir mobilidade gastando pouco. Durante os anos 50, a Volkswagen acelerou sua expansão internacional. Em 1953, já havia clientes em dezenas de países. E naquele mesmo ano, ocorreu uma decisão fundamental para esta história. Foi criada a Volkswagen do Brasil. O automóvel, porém, havia chegado antes. Em 1950, um pequeno lote desembarcou no país. No ano seguinte, a Brasmotor começou a montar unidades com conjuntos de peças importadas. Ainda não existia Fusca brasileiro. Existia um carro estrangeiro montado aqui. Em março de 1953, a Volkswagen assumiu diretamente a operação. O começo foi modesto. Um galpão alugado na Rua do Manifesto, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. 12 funcionários. Peças vindas da Alemanha. Fusca e Kombi sendo montados numa estrutura que dificilmente parecia o início de uma gigante industrial. Mas o Brasil estava entrando num período de industrialização acelerada. O governo queria reduzir a dependência de veículos importados e desenvolver uma cadeia automobilística nacional. Para a Volkswagen, isso significava uma escolha. Poderia continuar montando componentes trazidos da Europa, ou poderia fazer algo muito mais arriscado. Construir aqui uma fábrica completa, desenvolver fornecedores e transformar um carro estrangeiro em produto industrial brasileiro. Foi essa segunda decisão que começou, de verdade, a criar o Fusca. A nacionalização do Fusca não aconteceu numa campanha publicitária. Aconteceu dentro de uma fábrica. Em 1956, começaram as obras da unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo. 3 anos depois, em 18 de novembro de 1959, a fábrica foi oficialmente inaugurada. Juscelino Kubitschek participou da cerimônia e percorreu as instalações num Fusca conversível. Para a Volkswagen, era um marco internacional. A Anchieta foi a primeira fábrica da empresa construída fora da Alemanha. Mas o impacto mais importante estava dentro do carro. Componentes que antes chegavam desmontados da Europa passaram progressivamente a ser feitos no Brasil. O relatório histórico da Volkswagen registra que, com a nova unidade, metade da produção já era fabricada localmente. Outras fontes históricas apontam índices de nacionalização ainda maiores para o Fusca naquele período. Isso mudou a economia do produto. Produzir localmente significava desenvolver fornecedores, ferramental, mão de obra e conhecimento. Um automóvel importado sofre com câmbio, tarifas e disponibilidade externa. Um automóvel produzido dentro do país pode crescer junto com seu mercado. E o mercado respondeu. A própria Volkswagen registra mais de 8.000 unidades vendidas somente em 1959. O Fusca também tinha características que se encaixavam naquele Brasil.
Era compacto. Sua mecânica era relativamente simples. O motor refrigerado a ar eliminava radiador e circuito de água. Oficinas independentes aprenderam a repará-lo. Peças se espalharam. Quanto mais carros circulavam, mais fácil se tornava encontrar mecânicos e componentes. E quanto mais fácil era manter um Fusca funcionando, menos arriscado parecia comprar outro. Essa rede informal ajudava o produto tanto quanto a própria fábrica. Em 1967, a Volkswagen brasileira já havia produzido 500.000 de veículos. Em 1970, saiu da linha o milionésimo Volkswagen fabricado no país. Era justamente um sedã 1300. Nesse ponto, o Fusca já não era simplesmente um projeto alemão fabricado no Brasil. Ele fazia parte do próprio processo de industrialização brasileira. Mas fábrica e volume ainda não explicam por que um automóvel se transforma em memória. Para isso, ele precisava sair da linha de montagem e entrar na vida das pessoas. Um carro se torna popular quando vende muito. Vira parte da cultura quando as pessoas começam a transformá-lo. No Brasil, isso aconteceu até com o nome. Volkswagen Sedã era a designação oficial. Fusca nasceu fora do departamento de marketing. A explicação mais difundida relaciona o apelido às tentativas brasileiras de reproduzir a pronúncia de Volkswagen ou de sua abreviação em alemão, passando por formas como Fulke e Fulca até chegar a Fusca. A origem exata do processo oral é difícil de documentar passo a passo. O fato verificável é outro. O apelido venceu. Em 1983, a própria Volkswagen passou a utilizá-lo oficialmente. Antes disso, os brasileiros já estavam criando outros nomes. A versão 1500, lançada em 1970, ficou conhecida como Fuscão. O 1600 esportivo ganhou o apelido de Besorrão. As grandes lanternas traseiras adotadas no fim da década renderam outro apelido popular: Fafá. A fábrica produzia especificações. A rua produzia identidade. O carro também virou cenário. Era automóvel de família, ferramenta de trabalho, primeiro carro, carro de estudante e presença constante em garagens de bairro. Seu tamanho permitia atravessar cidades em expansão. Sua mecânica conhecida facilitava manter unidades antigas circulando. E justamente porque havia tantos Fuscas, surgia toda uma economia em torno deles. Peças, oficinas, acessórios, preparações, clubes. O veículo também entrou na música popular. Fuscão Preto, gravada por Almir Rogério, tornou-se um dos exemplos mais conhecidos dessa presença cultural. O modelo já não precisava aparecer numa propaganda para ser reconhecido. Em 1985, surgiu o Sedã Clube do Brasil, que anos depois passaria a usar oficialmente o nome Fusca Clube do Brasil. Décadas mais tarde, encontros de colecionadores continuariam reunindo exemplares de diferentes gerações. Essa talvez seja a etapa decisiva da transformação. A Alemanha criou a arquitetura. A fábrica brasileira nacionalizou a produção. Mas foram os brasileiros que nacionalizaram o significado. Só que justamente quando o nome Fusca finalmente se tornou oficial, a indústria já estava deixando aquele projeto para trás. O Fusca passou décadas vencendo pela mesma característica que, com o tempo, se tornou seu problema. Ele mudava devagar. Durante anos, isso significou peças conhecidas, produção amadurecida e uma mecânica que milhares de oficinas dominavam. Mas a indústria automobilística avançava. Tração dianteira. Motores refrigerados a água. Mais espaço interno. Novos padrões de conforto, emissões e segurança. Dentro da própria Volkswagen brasileira,
O Passat havia introduzido outra arquitetura em 1974. Em 1980 chegava o Gol, criado para ocupar um papel que o Fusca não conseguiria sustentar indefinidamente. Em 7 de dezembro de 1986, a primeira fase da produção brasileira terminou. Mais de 3 milhões haviam sido comercializados desde 1959. Para um carro cujo projeto básico vinha dos anos 30, a longevidade já era excepcional. Mas o Brasil ainda produziria um capítulo que dificilmente aconteceu em outro mercado. Em 1993, durante o governo Itamar Franco, o Fusca voltou. O país buscava estimular carros populares, e o presidente defendia o retorno de um automóvel simples e acessível. Um protocolo envolvendo governo e indústria abriu caminho para a retomada. O primeiro exemplar dessa segunda fase, apresentado a Itamar Franco, permanece preservado pela Volkswagen. A volta tinha enorme força simbólica. Industrialmente, porém, o tempo não havia parado. O Fusca retornava às lojas cercado por automóveis mais modernos. Sua simplicidade, que antes significava vantagem, agora também expunha limitações de espaço, ergonomia, desempenho e projeto. A segunda produção durou apenas até 1996. Dessa vez, o encerramento foi definitivo no Brasil. No México, a fabricação do modelo clássico continuaria até 2003. A indústria havia superado o projeto. A cultura brasileira não. Clubes permaneceram ativos. Carros continuaram circulando. Quando uma geração moderna do Beetle chegou novamente ao país, a Volkswagen fez pesquisas com consumidores para escolher o nome brasileiro. A resposta foi quase unânime: Fusca. Um nome que havia começado como apelido agora era mais forte que o nome internacional do próprio produto. O Brasil não inventou o automóvel que conhecemos como Fusca. Fez algo diferente. Transformou sua identidade. O projeto nasceu na Alemanha dos anos 30, carregando uma origem política que não pode ser apagada. A produção civil em massa só começou depois da derrota do regime que o havia patrocinado, quando os britânicos recuperaram a fábrica e transformaram aquele automóvel em produto de uma nova realidade alemã. Depois veio a exportação. Mas importar um carro não faz dele parte de um país. O ponto de mudança brasileiro aconteceu quando o Fusca deixou de chegar dentro de caixas e começou a criar raízes industriais. Anchieta, fornecedores nacionais, operários brasileiros, oficinas, peças, milhões de unidades. A fábrica tornou o carro brasileiro economicamente. O cotidiano fez o resto. Seu motor passou pelas mãos de mecânicos de bairro. Seu banco traseiro carregou famílias. Sua carroceria apareceu em músicas, viagens, primeiros empregos e primeiros carros. E o público realizou talvez a nacionalização mais definitiva de todas. Recusou o nome oficial. O Volkswagen Sedan virou Fusca muito antes de a Volkswagen admitir isso. Quando a empresa finalmente oficializou o apelido, em 1983, apenas reconheceu uma realidade que as ruas haviam criado. Essa é a resposta. O Fusca se tornou brasileiro porque aqui não foi apenas vendido. Foi fabricado, consertado, adaptado, apelidado e incorporado à memória coletiva. Um projeto industrial pode atravessar uma fronteira por navio. Mas um símbolo só atravessa quando as pessoas começam a tratá-lo como seu. Talvez por isso, o detalhe mais brasileiro dessa história não esteja no motor nem na fábrica. Está no nome. A Alemanha criou o Volkswagen. O Brasil criou o Fusca. Toda grande trajetória deixa uma lição. A pergunta é: qual delas você levará para a sua vida?
Se você gosta de descobrir as histórias por trás das empresas e pessoas que mudaram o mundo, inscreva-se no Trajetórias de Sucesso.